A devocional que eu gostaria de compartilhar com os irmãos tem como tema 3 passos importantes. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34, nos diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu-se no corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizem quem me tocou. E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. 3 passos importantes. Esta história é comovente. Essa história nos mostra uma atitude muito importante que aquela mulher tomou. Observemos somente alguns fatos. A mulher estava sofrendo há 12 anos. Ela havia passado por muitos médicos, já havia gasto todas as suas economias e o seu caso, a sua doença, só se agravava. Conforme a lei, ela era impura. Ela não podia estar no meio do povo, porque naquela época, toda pessoa que sofria com algum fluxo de sangue, ela se tornava-se impura. Ela foi excluída totalmente, já andava sem esperança, porque toda ajuda humana tinha falhado. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu do Senhor e das suas curas e dos seus milagres. Ela ouviu que Jesus operava os milagres, Jesus curava. Em Gênesis capítulo 42, versículo 1, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que estão olhando uns para os outros? Por que vocês estão olhando uns para os outros? Ali Jacó mandou seus filhos tomarem uma atitude, ir para o Egito, se locomover, sair do local onde eles estavam. Aquela mulher, ela teve uma atitude de ir ao encontro daquele o qual podia curar. Ela foi ao Senhor. Somente ouvir não é suficiente, Precisamos dar o primeiro passo. O homem precisa ir ao encontro de Jesus. Ele chama: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O Senhor Ele chama todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão com fardo pesado. Aquela mulher estava sofrendo, aquela mulher estava passando por um momento muito crítico na sua vida. Ela estava sendo cada vez mais excluída da sociedade, estava doente e o seu dinheiro já havia todo acabado. Nenhum médico conseguia curar, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu, ela foi e tocou. Ela somente não ficou olhando para Jesus, mas ela teve uma atitude de ir e de tocar, uma atitude de fé. Ela tocou no Senhor. Se eu apenas lhe tocar nas vestes, sararei. Ela já tinha aquela intenção, ela já tinha aquele pensamento: se eu tocar apenas nas vestes, já sararei. Tocando em Cristo, o homem é curado. Tocando em Cristo, o homem é curado. E podemos observar a rica bênção deste toque no Senhor. O poder divino curou do seu flagelo. O Senhor disse-lhe palavras de conforto, conforme está: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. E o Senhor disse-lhe mais, vá em paz.
Aquela mulher não tinha paz, aquela mulher sofria. O Senhor curou a sua doença, o Senhor deu a ela paz. E ela confessou a cura diante de todos. E o seu testemunho foi uma ajuda para Jairo. Logo em seguinte, nós temos a narrativa que já vieram pessoas falar para Jairo: não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, porque a sua filha já está morta. Mas ele viu ali um testemunho diante dos seus olhos, viu o testemunho daquela mulher ser curada, e a sua fé aumentou mais ainda. E Jesus, quando olhou para Jairo, falou: a sua filha não está morta, apenas ela dorme, apenas ela dorme. E este testemunho da mulher foi um incentivo a mais na vida de Jairo. Jairo pôde ver, Jairo pôde firmar a sua fé ali, que ele também foi ao encontro daqueles que poderia salvar a sua filha. E todos que vão ao encontro de Jesus, todos que tocam em Jesus são curados. E temos fé em todos os momentos. Não venhamos esmorecer a nossa fé diante da dificuldade, diante do medo, mas que a nossa fé venha estar cada dia mais fortificada no Senhor, que a nossa fé possa estar mais firme na presença do Senhor, meu amado. Não desista. Conforme o pastor Farias tem o costume de falar, às vezes falta apenas mais uma oração. Não desista, não desista. Vá ao encontro de Jesus e toque. Não fica somente olhando, toque no Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai eterno, Senhor, te louvamos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra, Pai. Te louvamos, ó Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam, Senhor, a cada manhã, ó Pai. Que as Tuas misericórdias possam estar sendo renovadas na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que eles jamais possam desistir, que jamais eles possam parar de acreditar que em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, ó Pai, porque o Senhor faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é Deus. Pai amado, te louvo, Senhor, por todas as bênçãos, pelo Teu poder, pelas Tuas misericórdias. Esta oração que eu lhe faço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.